Uma nova pesquisa aponta que a popularidade do candidato Donald Trump subiu e a de Kamala Harris registrou queda. Donald Trump participou de um comício em Long Island, uma ilha do estado de Nova York. Antes fez uma breve parada em um comércio da região. Apoiadores do ex-presidente começaram a se reunir no local horas antes do evento. As autoridades dizem que, além dos agentes em solo, a polícia vai usar vigilância aérea. O anúncio vem depois da suposta tentativa de assassinato contra o republicano no último domingo. Em entrevista para um canal de TV aqui dos Estados Unidos, um ex-diretor do FBI, a Polícia Federal Americana, afirmou que o país ainda terá pela frente muitos casos de violência política. Andrew McCabe disse que os agentes de segurança que deveriam proteger a todos estão sobrecarregados e investigando mais casos do que são capazes de lidar. No evento, Trump afirmou que ser presidente é um negócio perigoso e que recebeu um telefonema da adversária, Kamala Harris, que teria sido solidária na conversa. Uma pesquisa divulgada mostra que a popularidade de Trump subiu de 41% para 46% na comparação com o levantamento anterior. Já a de Kamala Harris caiu de 47% para 44%. Os índices levam em conta a média entre eleitores que dizem ser democratas, republicanos ou independentes. A candidata democrata esteve aqui em Washington, como mostra o repórter José Luiz Filho. O principal compromisso de Kamala Harris nesta quarta-feira foi na capital americana. Ela discursou no congresso anual de um instituto que reúne parlamentares democratas de origem hispânica. A candidata condenou o plano de deportação em massa de imigrantes ilegais defendido por Donald Trump e assumiu que é preciso reformar o sistema de imigração que está quebrado. Mais tarde, Kamala Harris ainda participou de um evento pela internet. Enquanto isso, a equipe de campanha da candidata estava de olho no anúncio de um dos maiores sindicatos do país, que tem 1.300.000 associados. O apoio da entidade, que reúne caminhoneiros e outras categorias de trabalhadores, poderia influenciar o voto do eleitorado. Entre 2008 e 2020, o sindicato apoiou os democratas. Mas nesta quarta-feira, o grupo decidiu não endossar nenhum dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. E quem chega para analisar essa e outras notícias internacionais é o Bruno Pasquarelli, que é doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Campina Grande. Professor, boa tarde, seja sempre aqui muito bem-vindo. Bruno, você acha que essa mudança em relação à popularidade de Trump tem algum impacto desse segundo possível atentado, hein? Boa tarde, Kelly. É um prazer enorme estar com vocês. Olha, o que a gente pode observar, né, em relação a essa questão da popularidade é o seguinte, né? Os eleitores que normalmente votam no Trump dificilmente vão mudar o seu voto. Da mesma maneira que os eleitores e eleitoras que votam na Kamala Harris também dificilmente irão mudar o seu voto. O principal foco, tanto de Kamala Harris quanto de Donald Trump, tem que ser, primeiro, nos eleitores que não sabem se vão votar, lembrando, né, que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. E, em segundo lugar, dos eleitores indecisos, que estão girando em torno de 11%. Então, não necessariamente, né, essas pesquisas como popularidade ou mesmo debate vai mudar algum posicionamento em relação a quem já tem a certeza em quem vai votar. O importante é que realmente ambos os candidatos tentem focar nos eleitores que não sabem se vão comparecer e nos eleitores indecisos. E quando a gente fala em eleitores indecisos, tem mais um elemento importante, que são os estados pêndulos, como o estado da Pensilvânia, que é um dos estados mais importantes, que é um dos estados definidores da eleição, que tem 19 delegados, e quem ganha o estado da Pensilvânia tem uma certa vantagem, né, pode ter um favoritismo ao vencer as eleições. Então, o que a gente vai ver nesses próximos momentos, em ambos, né, tanto Trump quanto Kamala Harris, é o foco nesses eleitores indecisos, que são eleitores de centro, que não têm preferência política e ideológica, que não têm preferência partidária. Bruno, vamos falar agora de uma outra eleição e bem polêmica, viu? Edmundo Gonzalez, adversário do presidente Nicolás Maduro nas eleições da Venezuela, diz que foi coagido a reconhecer a reeleição do opositor para poder deixar o país.
Segundo um pronunciamento feito nas redes sociais, González disse que o documento foi assinado sob coação para ele poder se exilar na Espanha. O documento endossa a vitória eleitoral de Nicolás Maduro, questionada por opositores e pela comunidade internacional. Edmundo González disse que foram horas muito tensas de coerção, chantagem e pressão e que considerou que poderia ser mais útil livre do que trancado e incapaz de cumprir as tarefas. O documento teria sido levado pelo presidente do parlamento e pela vice-presidente à embaixada espanhola em Caracas, onde o opositor estava refugiado. O presidente do parlamento exibiu a carta assinada por González à imprensa e negou ter coagido o político. Segundo Jorge Rodrigues, não houve medidas ou qualquer tipo de situação em que ele pudesse se sentir violado. O texto, datado de 7 de setembro e endereçado a Rodrigues, havia sido divulgado pelo Ministério da Comunicação em um aplicativo de mensagens sem assinaturas. O opositor passou um mês escondido antes de pedir asilo na Espanha, após um mandado de prisão contra ele. González chegou a Madrid no dia seguinte à data de assinatura do documento. E o Parlamento Europeu, inclusive, anunciou hoje que reconhece o opositor Edmundo González como presidente da Venezuela. Veja que realmente, cada vez mais, a comunidade internacional se manifesta contra Maduro, E mesmo assim, nada muda. Exatamente, Kelly. Nós temos países que reconheceram a vitória do Maduro, como China, que não são democracias, E países que não reconheceram a vitória do Maduro, como você bem ressaltou, a região da União Europeia. Então isso mostra realmente que o mundo não está olhando com bons olhos a maneira como o regime de Maduro tem se fechado cada vez mais sistematicamente, por exemplo, na perseguição aos seus opositores políticos. A gente teve o caso agora do Edmundo González tendo que sair da Venezuela sob forte coação. Então realmente é um país que está cada vez mais deixando de ter qualquer resquício do que seria uma democracia. Lembrando, uma democracia ela requer eleições livres e requer também a participação com liberdade da oposição, todos com condições de competir, de buscar o voto, o que a gente observa que realmente que não tem ocorrido na Venezuela. Isso traz consequências para o país como um todo, E aí as consequências do que vai acontecer futuramente. É possível dizer que o Maduro vai deixar o cargo? Isso cada vez a gente observa que isso não vai acontecer. Então, realmente, a solução para a Venezuela ela passa por uma solução interna, mas ela tem realmente sido muito problemática ali, principalmente quando a gente fala nessa relação entre Maduro e os seus opositores. Pois é. Bom, e vamos agora para o leste europeu, porque um ataque com drones ucranianos atingiu um depósito militar na Rússia. O bombardeio numa cidade a noroeste de Moscou causou um grande incêndio na região. Por precaução, moradores vizinhos tiveram que sair de casa. Segundo a Ucrânia, os drones foram disparados pelo Serviço de Segurança em conjunto com as forças de inteligência e operações especiais do país. Um depósito atacado guardava mísseis, bombas e objetos de artilharia. Mais uma vez, mais uma ação com sucesso da Ucrânia, hein? Exatamente, Kelly. Nós temos esse caso, uma ação de drones. Os drones voaram em torno de 460 quilômetros, em uma região que está a 380 quilômetros da capital Moscou. E esse local que os drones acertaram era um arsenal, com uma quantidade enorme de armamentos, por isso essa explosão, que praticamente foi equivalente a um terremoto de pequena escala. Houve grandes explosões, cidades foram evacuadas, e é sempre necessário relembrar o que vem acontecendo no último mês, principalmente no mês de agosto e atualmente no mês de setembro. Nós tivemos em agosto uma invasão da Ucrânia no território russo. Tivemos também uma retaliação da Rússia muito forte na capital Kiev, na capital da Ucrânia. E agora essa ação dentro do território russo por parte da Ucrânia. E há sempre uma discussão, será que a Ucrânia vai conseguir colocar mísseis de longo alcance para chegar em outras localidades do território russo? Caso isso aconteça, aí a guerra entra em um território cada vez mais
complicado, né? A gente não sabe quais serão as consequências de uma ação dessa magnitude. Fala-se, inclusive, em bombas atômicas, né? O que traria consequências muito negativas para o mundo como um todo. Então, a guerra Rússia-Ucrânia, ela pisa cada vez mais em um terreno da incerteza. E quando a gente fala em incerteza na guerra, isso traz consequências muito negativas, tanto para a região, tanto para russos, quanto para ucranianos, quanto para a humanidade como um todo. Pois é, Bruno, o temor é que realmente esse conflito possa se escalar. E como você mencionou, a gente não sabe até onde, né? Infelizmente, ainda não tem uma luz no fim do túnel, nem para essa guerra, nem lá para o Oriente Médio também. Muito obrigada, viu, pela análise. Sempre é muito bacana te ouvir, para a gente entender melhor esse momento do conflito também, viu? Uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. Uma boa tarde, até a próxima. Até mais.